apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara o jantar, cinge e serve, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra santa. Nós ouvimos os textos sagrados da liturgia de hoje, que convida-nos a cada um de nós a pedir verdadeiramente ao Senhor o dom da fé. Os apóstolos eram os amigos de Jesus, aqueles que conviviam com ele durante a sua vida pública e aqueles que testemunharam os maiores milagres na vida de Jesus. Conviveram com o próprio Deus e, no entanto, tinham consciência da sua fragilidade. Por isso, eles nos despertam no sentido de que eles exortam-nos e convidam-nos para ter esta humildade de pedir àquele que tudo pode que aumente a nossa fé. Os apóstolos que fizeram a experiência com Deus vivo, enquanto Deus estava na carne humana, e no entanto tiveram a consciência de que necessitavam de pedir ao Senhor o dom de ser acrescida a sua fé. Nós vivemos num tempo em que verdadeiramente nós somos dos homens os mais arrogantes. Nós nos achamos no direito de tudo, nos sentimos donos e senhores de nós mesmos. Por isso, nós vivemos num processo de menos humanidade possível. Cada vez mais nós temos assistido nas conversas, nos relacionamentos humanos, nos nossos relacionamentos, que cada vez mais nós nos tornamos menos humanos. Tanto mais a nossa arrogância, a nossa petulância se auto-engrandece, tanto mais a gente decresce em humanidade, em sensibilidade diante do outro, e na sensibilidade de perceber a dor do outro, a sua necessidade. E nesse esquema de vida, nós também vamos perdendo a nossa semelhança com o Senhor. Os apóstolos tiveram a humildade de reconhecer a sua fragilidade, por isso tomam consciência do seu nada e imploram a Deus o dom da fé. O profeta Abacuque, na leitura de hoje, vai na verdade, relatando ao Senhor o seu desespero e, ao mesmo tempo, os seus sentimentos internos diante da violência, diante da iniquidade e diante da maldade humana
e da sua prepotência. E o autor sagrado vai descrevendo ao Senhor: até quando clamarei, Senhor, sem me atenderdes? E ele diz que grita e vai elencando todos os sentimentos internos que perpassam o seu coração e a sua experiência cotidiana. E é interessante o modo como o Senhor responde. O Senhor responde dizendo: escreve esta visão entre os seus dizeres sobre as tábuas, para que ele possa ser lida com facilidade. E então ele vai dizendo: a visão se refere a um prazo definido, e o tempo do desfecho não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. A resposta diante do clamor do profeta, a resposta do Senhor é que por mais que demore, o Senhor não tardará. Ou seja, a palavra de Deus não falhará jamais. É isso que hoje o Senhor convida-nos para crescer a fé. Meus irmãos, quando nós fomos batizados, nós fomos incorporados a Cristo. Nos diz a doutrina católica que o batismo nos incorpora a Cristo. Nós fazemos parte do corpo místico do Senhor. E o Senhor mesmo, o vivente, Cristo Jesus e a força do seu Espírito, habita dentro de cada um de nós. O Senhor nos deu o dom da fé, infundiu em nós o germe divino, para suscitar em nós o desejo de verdadeiramente contemplarmos a face do Deus vivo. Santo Agostinho, falando da angústia humana e da nossa necessidade de plenitude, do nosso desejo de felicidade, a nossa fome e sede de eternidade, que muitas das vezes nos faz enveredar por caminhos escorregadios, quando a gente procura saciar a nossa fome e sede de plenitude, a nossa fome e sede de felicidade, quando a gente busca longe do Senhor. Agostinho, quase que num poema, vai dizer no livro das suas Confissões: tarde te amei, beleza tão antiga, tarde te amei, felicidade, beleza antiga e sempre nova. Agostinho, no fim da sua vida, percebe, ele que experimentou de tudo que a existência humana pode possibilitar ao homem de sentimento de plenitude, enveredou pelo caminho do conhecimento e não saciou a sua fome de verdade, experimentou das aventuras do prazer e da sensualidade, também não encontrou descanso. No fim da vida, ele relata nas suas Confissões que encontrou em Deus, embora já tarde, aquilo que buscava. O salmista, quando canta sobre a alma humana que tem sede e fome de Deus, diz que assim como a terra ressequida suspira por água, assim também a alma humana tem sede e fome de Deus. Só o Senhor é capaz de preencher o vazio da nossa existência. Mas é preciso, amados irmãos e queridas irmãs, que a gente tenha a coragem de reconhecer de que nós somos criaturas frágeis e criaturas e não criadores, que nós necessitamos do Senhor. A nossa arrogância sempre aponta que nós queremos sempre, temos a audácia de dizer o que nós precisamos a Deus. Nós dizemos que para sermos felizes, nós precisamos daquela mulher,
naquele homem, de tal emprego, de tal carro, de tal moradia, e é nisso que nós vamos encontrar a felicidade. Em nenhum momento a gente ousa a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. O salmista diz na sua angústia, quer dizer, o profeta Abacuque diz na sua angústia, e a resposta do Senhor é que Deus é sempre fiel. Como nós vamos encontrar, como nós vamos ver crescer a nossa fé? Como nós vamos encontrar o relampejo na face divina? Deus habita e arde em nossos corações, mas muitas das vezes nós sufocamos a chama divina que habita dentro de nós, buscando o prazer, o ter e todas aquelas outras coisas que a experiência das Escrituras e o testemunho daqueles que nos precederam na vida cristã, os santos, nos exortam para abandonarmos, e nós continuamos a cegar, a afundar dentro do nosso interior o Deus vivo que habita em nós. O autor sagrado do salmo que nós ouvimos hoje cantando exorta-nos diante da cegueira de outrora o povo de Deus no deserto, que murmurava e reclamava de Deus no tempo da travessia do deserto. O Senhor nos diz: não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do vosso Deus. O convite do Senhor é para que nós deixemos que o nosso ser ouça a voz interior de Deus. O Senhor habita em nosso coração. Nós precisamos esvaziar o nosso ser inteiro das nossas arrogâncias, esvaziarmos das nossas certezas, da nossa altivez, para acolher o nosso nada e assim encontrarmos o único que pode preencher e saciar a nossa fome e sede de justiça, o Deus vivo que habita dentro de nós, que o batismo nos incorporou. Cada um de nós, por força do batismo, somos morada da Santíssima Trindade. Deus habita dentro de nós. O profeta Abacuque termina a leitura de hoje dizendo que quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Nós necessitamos pedir ao Senhor o dom da fé, aprender a rezar, pedindo ao Senhor o dom da fé. São Paulo exorta-nos sobre este dom e convida-nos a reavivar a chama do dom de Deus, que nós recebemos pela imposição das mãos do batismo. Ele diz isso à comunidade de Timóteo, para reavivar o dom de Deus, que receberam pela imposição das mãos dele, o Espírito Santo que nos é dado pela imposição do ministro, que nos transmite o dom divino, mediante o sacramento do batismo, que não é reavivar o fogo divino, para que a chama da fé acenda a nossa vida, arranque-nos desta insensibilidade que nos impede de reconhecer a presença de Deus em nossa vida, que nos impede de reconhecer a presença de Deus no rosto do irmão, seja o irmão necessitado, que precisa da minha ajuda, seja o próprio Deus que grita por meio da sua palavra, por meio dos acontecimentos da nossa vida, para que nós voltemos a Ele, para que nós voltemos para a nossa origem. São Tomás de Aquino nos diz que nós viemos de Deus. Na verdade, ele diz isso baseado nos textos bíblicos. Nós nascemos de Deus e para Ele haveremos de retornar. É em Deus
que nós podemos encontrar a saciedade, saciar a nossa fome e a nossa sede. Mas é preciso ter a coragem de esvaziarmos das nossas certezas para acolhermos a certeza de Deus. A fé, ser um homem de fé, não era um homem e uma mulher que cumpre preceitos rituais, ou, parafraseando Paulo Freire, numa fé bancária de cada domingo, onde a gente senta, escuta e vai embora do mesmo jeito que deixou. Ao contrário, nós necessitamos. Fé não é isso. Fé não é somente cumprir um ritual pré-estabelecido. Isso dá indícios de que é um homem religioso, mas não era a fé. A fé é, acima de tudo, a segurança da certeza que o Senhor prometeu por meio da revelação, que é da salvação eterna. Nossa alma é eterna e nós somos eternos em Deus. Porém, hoje, no dia dos Santos Anjos, por exemplo, hoje no dia 2 de outubro, dia dos Anjos da Guarda, nós somos diferentes dos anjos. O anjo tem inteligência e vontade próprias, quer dizer, a sua inteligência e a sua vontade tem o pleno conhecimento daquilo que Deus é. Por isso que não há perdão no pecado dos anjos, porque ele conhece Deus com toda a sua força. Nós, seres humanos, estamos na hierarquia sagrada, abaixo dos anjos. O Salmo 8 nos diz isso, que Deus nos criou pouco abaixo dos anjos, mas o Senhor se derramou de ternura e de amor por cada um de nós. Nós somos uma mistura de matéria e de espírito, e se a gente não cuida da parte eterna que é o nosso espírito, nós tendemos a nos tornarmos homens, o ser humano natural, suscetíveis às nossas fragilidades e à força da nossa carne. E sobre isso eu não preciso falar. Todos nós sabemos que a nossa carne clama e clama, e quando ela quer mesmo. Quando eu falo da carne, não no sentido necessariamente do sentido sexual, mas a carne no sentido paulino: a raiva, o ódio, o orgulho. Aí entra também na última escala a sexualidade, porque muitas das vezes a gente, é interessante, valeria, eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou me delongar demais, mas a gente tem uma triste mania. Se a gente comete uma pontinha de dedo na área da sexualidade, a gente corre para confessar. Mas quando a gente peca contra a inteligência e a vontade, que é a nossa parte superior, muitas das vezes a gente vai para o inferno de cabeça para baixo. É mais fácil, porque é mais fácil a gente ir por esses pecados do que pelos outros. Por exemplo, quando a gente sabe uma verdade de fé e a gente nega. Uma verdade de fé que Jesus está presente na Eucaristia, e a gente finge que Deus não está na Eucaristia. Quando a gente compreende que nossa alma é eterna, que nós precisamos zelar e cuidar pela salvação de nossas almas, e a gente prefere negar a verdade da palavra de Deus, e por respeito humano, respeita aos homens. Esse pecado é terrível, mas a gente quase nunca confessa. A ordem do Senhor é para perdoar os inimigos, e a gente é incapaz de perdoar o cônjuge, incapaz de perdoar o irmão, incapaz de perdoar a rabugice do irmão de movimento, de pastoral e de igreja. Esse pecado é 10 vezes pior do que o pecado da sexualidade, que todos nós carregamos na própria carne, e a gente sabe da dificuldade de vencê-la. Mas, no entanto, a gente esquece, e até mesmo de vez em quando aponta para o defeito dos outros. Eu mesmo já me peguei falando mal dos outros também.
Mas a gente precisa ter consciência disso. O apóstolo, o salmista, exorta-nos para ouvir, para não fechar o nosso coração, para não sermos insensíveis, para reacender a chama viva da fé. Porque o Senhor não nos deu, diz o apóstolo, um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, para não se envergonhar do testemunho de nosso Senhor, nem do Evangelho, para que nós preguemos o Evangelho na força do poder de Deus. E a última exortação de São Paulo usa o compêndio das palavras sadias. Diz ele que ouvistes em matéria de fé. Paulo está falando das suas cartas, da sua doutrina ensinada à comunidade de Timóteo, para que a gente guarde o precioso depósito da fé, guardemos a verdade da fé. Por isso que ele convida a cada um de nós para acender o fogo da fé, para acender e fazer o nosso coração arder. O evangelista Lucas, falando dos discípulos de Emaús, eles vão dizer no diálogo com Jesus ressuscitado, que quando Jesus falava da palavra de Deus, o seu coração ardia enquanto ouvia a palavra de Deus. Nós necessitamos fazer o nosso coração arder diante do Senhor. Como? Escutando a palavra de Deus, rezando, alimentando o nosso espírito diariamente com uma leitura orante da palavra de Deus. Nós celebramos no último dia 30 de setembro o dia de São Jerônimo, e ele diz que só a palavra de Deus é capaz de converter o coração humano. A palavra de Deus é capaz de reacender em nós a chama viva da fé. É interessante como isso é verdade na medida em que a gente se dedica a escutar a palavra de Deus. Mas nós não queremos isso. Nós queremos uma fé bancária, de chegar aqui todo domingo, voltar para casa, pecar do mesmo jeito, confessar na sexta e voltar à vida velha toda a vida. E a gente vai se iludindo, e o diabo feliz, balançando. Porque os cristãos ficam assim, brincam durante a semana, confessam na sexta, comungam no domingo, e assim vai. Nenhuma mudança de vida, nenhuma transformação, nenhuma vontade de mudança. Não querem fazer uma experiência maior com Deus, porque não levam Deus a sério. É preciso reacender a chama viva da fé. É isso que o apóstolo hoje nos exorta para buscar em Deus. Convido-vos, irmãos, exortando-nos pelo apóstolo a fazer esta experiência de alimentar o nosso coração pela palavra de Deus, fazendo uma leitura orante da palavra de Deus e confrontando a palavra com a nossa vida, e assim, de luta em luta, entre acertos e erros, irmos transformando e vencendo as nossas fraquezas, vencendo as nossas maldades, para vermos a fé em nós crescer. Para isso é preciso que a gente peça ao Senhor, que a gente aprenda a dobrar o joelho diante do Senhor, e mais do que nunca, que a gente diga ao Senhor o que a gente sente. Uma das maiores dificuldades nossa no rezar é porque a gente não diz ao Senhor o que a gente sente. É preciso dizer, é preciso rezar com sinceridade. Santa Teresa d'Ávila, Teresona, ela diz que o que é a oração? A oração é um grito da alma a Deus. Eu não rezo extasiado Pai Nosso, repetindo como candeiro papagaio. É preciso que a gente reze a nossa vida, dizendo ao Senhor: hoje a minha vontade era de torcer o pescoço do meu marido por aquele gesto que ele fez, ou de pegar a minha esposa pelo cabelo, pisar no pescoço dela e quebrar todinho. Essa era a minha vontade hoje. Mas Senhor, eu não devo fazer isso. Vem transformar o meu coração,
vem transformar a minha vida, ou então tendo experiência com os colegas de trabalho, que muitas das vezes nos tiram do sério. Dizer ao Senhor, na força da intensidade do sentimento, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos fracassos, e esperar o Senhor responder. O profeta Abacuque, na leitura de hoje, é um exemplo disso. O começo da primeira leitura é uma briga do profeta com Deus, e o segundo é a resposta que Deus dá interiormente ao seu coração, quando ele quer logo um sinal da justiça. E o Senhor diz: nada em Deus tardará, mas dará a resposta, e aquele que é ímpio morrerá, mas o justo viverá pela fé. Que a nossa fé, meus irmãos, seja reacendida, que nós busquemos progredir na vida de santidade, para que o nosso coração arda, e para que nós sinceramente busquemos a face do Deus vivo que habita dentro de nós. É uma aventura árdua, mas ao mesmo tempo que nos dá a segurança da vida eterna. Quer dizer, é uma segurança que não é assim uma boa segurança, porque na verdade o Senhor não nos promete segurança. Nós cristãos somos assim mesmo, porque o Senhor diz que quem quiser segui-lo tem que tomar a sua cruz cada dia e segui-lo. Não é uma segurança como nós entendemos de um sistema previdenciário, de um sistema preventivo de saúde ou de aposentadoria, que a gente se previne. O Senhor não nos dá as garantias. É por isso que nós somos sempre homens e mulheres, peregrinos e viandantes. Nós estamos sempre a caminho, e quem está em viagem é sujeito a tudo. É sujeito a assalto, é sujeito a pneu furar, é sujeito a chover, é sujeito ao sol. A vida é uma eterna aventura. Mas uma coisa é certa: o Senhor quer caminhar conosco, e o Senhor habita em nós. E esta é a segurança da fé. Uma segurança insegura, se é que a gente pode dizer assim, porque Deus não nos promete colocar numa bolha e nos livrar de todos os males. Em nenhum lugar Ele promete. Afinal de contas, com o próprio Filho que morreu na cruz para nos salvar, aí a gente, como diz Santa Teresa, a gente mira em Deus o que é que Ele faz com nós, quando a gente olha quando Ele fez pelo próprio Filho. Não é? Ele, para cumprir o seu plano eterno, não poupa o próprio Filho, e para a nossa salvação não poupará nada na nossa vida. Quando está em jogo a salvação da nossa alma, que é joia de primeira grandeza, tudo mais é colocado em segundo plano, até tua inteligência, até tua sabedoria. É interessante quando a gente tem esta lógica. Certa feita eu ouvi de um monge inteligentíssimo, não sei quantos doutorados, fez doutorado na Sorbonne, ganhou o doutorado honoris causa na Universidade de Salamanca. Todo lugar que ele ia, que dava palestra, ganhava título de doutor honoris causa. De repente, cega totalmente, e vive no mosteiro a sua vida. E eu ficava curioso pela sua alegria. E eu perguntei certa vez: não te incomoda que Deus arrancou os seus olhos? Ele disse: vê, uma coisa eu tenho certeza, Deus é um ser de infinita bondade. Se Ele cegou os meus olhos, é para o bem da salvação da minha alma. E eu, mesmo sem entender, aprendi a louvar todos os dias. Esta dimensão do louvor é a dimensão que nos faz dar um salto qualitativo. O murmúrio, a reclamação só nos faz afundar, mas o louvor nos faz dar um salto além do problema, e aí a gente alarga os horizontes da nossa vida. Não fiquemos presos nos nossos murmúrios. Vamos saltar adiante, partindo para o louvor, contando com a bondade do Senhor. Mas já está bom, que eu já ultrapassei todos os limites da caridade na fala. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.